Olá, boa tarde, meu povo lindo. Mais uma tarde aqui que nós estamos juntos. Sabe que eu sinto saudade de vocês, né? E aí me dá uma vontade incrível de fazer um ao vivo para a gente compartilhar coisas interessantes. Eu vou pedir para vocês, por favor, quem está entrando agora, e sejam todos muito bem-vindos, me diga se o som tá bom, por favor, se tá legal, se tá dando para ver direitinho, se o som tá bacana, porque hoje o assunto, como o de ontem também, que foi bárbaro, caso alguém não tenha visto, tá lá certinho para vocês, que é sobre a fé cigana, né? A maior festa na França para Santa Sara, tá bom? Diga aqui, gente, eu não tô vendo se o som tá legal, só avisa se tá ok, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que também é muito interessante, que é as runas, os oráculos, né? A gente tem uma gama enorme de oráculos e nós vamos falar hoje sobre runas. E a nossa convidada super especial é a Paulé Marques, que se tornou Runemal. Olha só que lindo esse nome, Runemal, que é a arte, né? É a pessoa que conhece e que sabe ler, tem o conhecimento da leitura das runas e se tornou Runemal em 2002. As runas, para quem não conhece muito bem, ela é voltada ao autoconhecimento e traz toda uma clareza mental e as respostas que já estão dentro de nós. Por quê? Porque as runas despertam a nossa própria natureza, a nossa própria essência, né? E eu estava dando... Eu sempre gostei muito de runas e me deu uma vontade enorme de estar apresentando para vocês, porque pelo meu conhecimento, e a gente vai daqui a pouquinho chamar a Paulé, e ela é a conhecedora de runas, mas pelo pouco que eu sei, as runas, a mais antiga é de 150, do ano 150, gente. Então, olha o tempo que tem runas. Agora, os oráculos sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Depois é que apareceram as várias formas de tarô, né? Tarô de Marseille, depois a gente tem o tarô de Waite, que muito Jung usava nos seus atendimentos terapêuticos, mas os oráculos são muito antigos. Então, nós vamos chamar a nossa super convidada para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Ela vai explicar, porque eu vou perguntar sobre o deus Odin, né? Então, daqui a pouquinho ela está entrando aí, já está. Deixa eu virar, eu sempre coloco ao contrário. Oi, Paulé, tudo bom? Obrigada, viu? Obrigada por aceitar o meu convite, que a gente está aí com o pessoal assistindo, super curioso em te conhecer e entender essa arte, né? Essa arte da Runemal, que nome maravilhoso e chique, né? Conta pra gente o que é essa arte. Então, é o que você falou, ele começou no ano de 150, foi mais ou menos que descobriram as runas. As runas de início, elas eram glifos, né, que a gente fala, caracteres usados pelos nórdicos, né. Então, o que eles faziam? Eles usavam, porque a palavra runa, ela significa segredo, sussurro, mistério, né. Então, o que eles usavam? Quando eles precisavam se comunicar, quase ninguém conhecia, né, o alfabeto único. Então, para eles poderem se comunicar em meio à guerra, essas coisas, eles montavam, né, as frases e enviavam esses glifos para as pessoas, né, que tinham que avisar de uma coisa ou de tal coisa. Eles talhavam na armadura, nas lanças, né, a gente fala de Deus Odin, né, que foi o criador das runas na mitologia, que a lança de Odin era toda cravada com os símbolos, né, das runas,
Só que aí o que acontece? Com o tempo, usavam também muito como amuleto contra maldições naquela época. Só que aí o tempo foi passando e as pessoas foram utilizando as runas para outros meios, né? Naquela época, né, do século II até o século XI, mais ou menos, eles utilizavam para isso, para se comunicar. Era um dialeto meio que exclusivo dessas populações, né, dos escandinavos, tal. E aí o que acontece? Mais ou menos lá por 1937, se eu não me engano, começaram a dar um outro sentido para as runas. E em 1987 que veio o boom das runas como oráculo, através do Ralph Bloom, que ele escreveu, né, o livro das runas, eu vou até mostrar. Então, deu um boom maior, né? As pessoas começaram a entender melhor sobre cada glifo, o significado, tal, né? Só que aí tem meio que não é briga. Os historiadores, eles batem o pé e falam que as runas não é um oráculo, tá? Eles falam que não é um oráculo. Quer dizer, tudo bem. Disse na mitologia que Odin que criou as runas. Ok. Os historiadores concordam que era usada como amuleto contra a maldição. Ok. Maldição envolve magia. Logo subentende-se que oráculo é magia, né? Ainda mais naquela época. Então eu acho meio assim, meio falho, porque eu estudo muito desde 2002, né, as runas, porque ela é bem complexa. Ela parece ser muito fácil de ser lida, só que ela é muito complexa e tem milhões de livros ainda que eu tenho que ler, né? Que eu vou lendo aos poucos. Mas o que acontece? Eles falam isso, né, os historiadores, sem atacar os runemais, muito pelo contrário, eles têm um respeito muito grande, né, que a sigla deles, né, desses historiadores, chama NEV, né, que é, até anotei aqui, Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos. Então, o que acontece? São 24 glifos, né? Então, eles usavam esses 24 glifos para formar frases. Algumas pessoas diziam que esses guerreiros vikings usavam como tatuagem para proteção do corpo. Os historiadores já dizem que isso não acontecia, que eles usavam só em armas e como amuleto. Então, assim, é porque é muito antigo, né? Então, muita coisa se perde, só que muita coisa vai se modificando. Isso é comum, é igual o reiki. O reiki foi tido lá pelo Mikao Usui, só que hoje, na atualidade, já houve várias transformações e o próprio Mikao Usui sempre apoiou, né, essas transformações. Então, é natural que algumas coisas se percam. É igual a Bíblia, muita coisa se perdeu, né? Então, é a mesma coisa que qualquer outro livro antigo, né? Imagina, o ano de 150, muita coisa deve ter acontecido que a gente não tem nem ideia, não tem nem como conseguir pesquisar. Eu sei que na Noruega, Finlândia, na Suécia e na Escandinávia, eles até hoje têm, né, entalhado em pedras, eles encontraram, como se fossem os tokens, né, em ossos. Então, foi encontrado meio que um tesouro, né, desses países, em que eles mantêm até hoje essa tradição, né, e essa cultura e esse respeito pelas runas. Eu vou aproveitar até fazer uma observação, Paulé. Eu gosto muito de história, né? Aliás, para quem não sabe, o meu sonho era ser arqueóloga. Mas, enfim, parti para outra e não fui. Mas, quando a gente está falando dessa região nórdica, quando a gente está falando de Escandinávia, quando a gente está falando da Noruega, quando a gente está... que naquela época, né, é importante que o pessoal que está acompanhando a gente entenda que a divisão do mundo era completamente diferente. Então, a gente tinha ali toda a parte que depois se juntou até com os germânicos, né? Passou a ser uma coisa só. Mas quando a gente está falando dos nórdicos e depois a gente está falando também dos vikings, eu acho muito difícil não imaginar que não era amuleto, porque tudo para eles era um símbolo de defesa às energias, inclusive da natureza, né? Então eles partiam da própria
natureza dos raios, dos trovões, das tempestades, e eles eram barqueiros e barcos imensos, as águas mais calmas, então, para a gente não ter tanto problema, bom, eles eram isso, então eu não vejo como separar um símbolo dessa beleza de oráculo e também dizer que não é um oráculo desde sempre, porque eles viviam disso, né? Da magia. Sim. E quando a gente fala magia, pessoal, não é essa magia que a gente vê hoje, que quando se fala de magia, acha que é coisa ruim. Não é isso. Magia é tudo que você faz envolve magia, inclusive um jantar gostoso para o teu filho. Envolve uma magia quando você coloca os ingredientes, né? Alquimia. Alquimia. Né? Que é importante a gente falar sobre isso também, né, Paula? É tirar esse paradigma que não existe. Mas voltando um pouco para a tua fala, vamos explicar como é que funciona. Bom, para quem não sabe, vamos dizer quem é esse Odin, né, que é o grande deus, que para os gregos, na mitologia grega, é Zeus, né? E a gente está falando então de Odin, que é o grande... o pai de Thor. De Thor, enfim, mas é aquele que mata, é aquele que faz viver, aquele é o grande sábio, né? Conta pra gente. E assim, a história de Odin é muito bonita, né? Porque o que acontece? Ele é uma pessoa que ele consegue se transformar em criança, em idoso, em qualquer forma ele conseguia se transformar, né? E aí o que acontece? Ele foi meditar numa árvore que levava até o nome do cavalo dele, né? Que é a Yggdrasil, né? E essa árvore é a árvore dos 9 mundos, né? Porque na mitologia entendia-se que essa árvore ela dividia o mundo em 9, né? Em 9 locais. E ele ficou pendurado, ele se prendeu pendurado de ponta cabeça durante 9 dias e 9 noites. E ele sempre andava com a lança dele, com a espada dele, e a própria espada dele machucou ele. E ficou meditando ali e tal. Conforme ele ficou de ponta cabeça, o sangue dele ia escorrendo e cada gota formou-se uma runa. Ele conseguiu se desprender da árvore e foi até um outro deus, que era um deus muito sábio, que era o Mimir. E ele foi até esse deus e mostrou as runas, e aí ele falou que queria ter a sabedoria. Para como que ele vai lidar com aquele oráculo se ele não sabe como, né? Qual é a função? Por que aquilo aconteceu? Então, Mimir vira e fala para ele assim, você pode tomar, esse Mimir, ele cuidava de uma fonte da sabedoria, essa fonte alimentava essa árvore da vida. Aí ele falou, tudo bem, você pode tomar dessa água, mas eu quero um olho seu em troca. Então ele pegou o olho de Odin, e Odin saiu feliz e contente. E aí, através de Odin, que se teve as runas, né? Que aí as pessoas começaram a utilizar mesmo como um oráculo, como uma defesa, né? Como curativo. Eles colocavam nas feridas dos guerreiros. E aí, eu acho que o mais bacana, assim, é que tem até hoje a lenda que você não pode menosprezar nenhum andarilho, nenhum idoso, nenhuma pessoa passando fome, porque pode ser Odin. Ele pode se transformar naquela pessoa para te provar, porque ele usa muito da sabedoria, para provar, para testar o ser humano, né? Para ver quanto de benevolência aquele ser humano tem, né? Lembra muito a história da Bela e a Fera, que aparece uma senhora pedindo água e a fera enxota ela e aí se transforma numa fada linda e põe a maldição, né? Quer dizer, Odin não amaldiçoa ninguém, mas ele pode aparecer, né? A lenda travestido, transformado de qualquer pessoa. Sim. E aí, uma coisa também que se formou, que acho que por isso que os historiadores, eles não... É porque a história e a ciência se ligam muito, né? Tem horas. Então, o que acontece? Depois que passou essa época das guerras entre os vikings,
começou-se a usar, muita coisa foi perdido do alfabeto Futak, que a gente chama, que são as runas, muita coisa foi perdida. Então, a elite tinha acesso. Então, quando uma pessoa morria, a viúva mandava talhar em frente da casa uma mensagem com as runas. Ou então, uma pessoa falecia, num altar, eles montavam um altar para aquela pessoa com mensagens todas escritas em runas, porque acreditava-se que aquilo ali poderia chegar até a pessoa que tinha morrido. Então, olha que doideira. Muita coisa. E depois veio a Inquisição e queimavam as bruxas, né? Sim. Não tá batendo, né? Quer dizer, você vê que todo esse pessoal usava da magia das runas e depois, então, não se podia ser bruxa porque você ia para fogueira. Eles foram tidos como pagão. Por isso que muita coisa se perdeu quando queimavam, né? Porque eles queimavam aldeias inteiras. Muitas mulheres que liam, que eram runemal, homens morreram, né? Porque era pagão, aquilo não podia. O cristianismo não permitia que isso acontecesse. Sim. Então, por isso que eu acho uma pena muita coisa ter se perdido, né? Eu falo que em outra vida, com certeza, eu estava no meio da galera lá. Sim. Eu gosto muito, sabe? Eu acho fantástico. Por isso que eu falo, não é um jogo de adivinhação. Ela é um oráculo de autoconhecimento. É assim, Cris, não é querer me gabar, nem achar que eu sou a fodona, mas desde 2002 eu jogo runas. Parei por algum tempo, mas eu sempre jogava ou para mim ou para alguém da minha família. E assim, nunca em nenhuma tiragem, nenhum jogo, a pessoa olhou para mim e falou: não tem nada a ver com o que eu perguntei. Nunca. Entendeu? Por isso que eu falo que não é de adivinhação. E aí, o que acontece? Muitas pessoas aprendem a perguntar de maneira errada. Então, tem um jeito certo de você perguntar para as runas. E o bacana, que nas runas você pode fazer pergunta oculta. Eu não preciso necessariamente saber o que você quer me perguntar. Entendeu? Então, eu vou ensinar você a perguntar, você vai perguntar mentalmente e vai falar, pode tirar a pedra. E aí eu vou tirar a pedra. Geralmente, eu tiro sempre a pedra de 1, que é sempre para resolver uma questão. Mas existem várias maneiras de se tirar runas, entendeu? Você pode usar a cruz rúnica, que a gente fala, que é a mesma cruz celta, né? A gente pode tirar passado, presente e futuro. Pode tirar de diversas maneiras. E, inclusive, naquela época de 1987, que foi quando deu o boom das runas como oráculo, Ralph Bloom já fazia o online que a gente faz, né? Mas ele fazia via telefone fixo. Então, ele tirava runas quando ele estava estudando para as pessoas, até que participaram no livro dele, para, né, fazer toda testar mesmo a eficácia de um oráculo à distância. Então, antes que as pessoas perguntem, mas funciona à distância? Sim, funciona à distância. E muito bem, tranquilamente. Sim, 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 mesmo porque quando a gente está falando de distância, a distância é para nós, mas quando a gente está falando de energia e de vibração, essa distância, ela deixa de existir, porque a vibração, ela tem uma potência absurda, né? Então, através até do seu próprio pensamento, você consegue passar mensagens incríveis para as pessoas, porque você não precisa estar do lado. É uma questão energética de vibração, de física quântica, para quem gosta de colocar esse nome mais atual, né? Então, funciona assim. Quando você faz essa preparação sua de leitura, porque você respeita o seu oráculo. Os oráculos devem ser respeitados, né? Porque eles são divinos. E todo oráculo não deixa de ser uma conexão sua com o plano superior, né? Então, você tem que se conectar com esse outro plano. Você tem algum ritual? Você guarda as suas runas de uma forma diferente? Você ativa as runas? Você limpa as runas? Fala um pouquinho sobre essa prática. Então, as runas, né? Quando você se torna um runemal, o runemal,
eu não tenho nada contra quem compra feito, tá? Mas o correto é o runemal fazer sua própria runa. Então, eu fiz as minhas runas. Eu mesmo fiz. Ela tem quase 20 anos, minhas runas, né? Então, eu fiz até com os cristais. Então, o que acontece? Eu lavo elas, deixo um pouco no sal grosso, aí deixo tomar um sol. Às vezes, quando eu quero limpar ela e tá chovendo, eu uso uma placa de radiestesia para desimpregnar. E toda vez que eu uso, por exemplo, vamos supor que eu vou sair de casa, lá na sala que eu atendo, e vou atender o dia inteiro. Eu vou usar a runa o dia inteiro, eu vou chegar em casa, eu vou limpar ela, vou desimpregnar ela, que a gente fala. Ah, eu vou atender online o dia inteiro. Tá. Ah, vou atender uma vez só online. Tá. Depois, no final do dia, eu vou colocar ela para ser desimpregnada. O que acontece? A gente aconselha as pessoas sempre a guardarem em sacolinhas de tecido, né, em bolsinhas mesmo. Aí, o que eu faço? Eu sempre, eu tiro de uma maneira diferente online as runas, tá? Eu gosto da minha técnica. Eu acho que dá certo, funciona e dá tempo das pessoas fazerem as perguntas, tá? Então, o que acontece? Eu vou preparar o meu ambiente, eu quero estar no máximo de silêncio que eu puder, eu vou deixar tudo limpo, se eu puder pôr um aromatizador na tomada, eu vou colocar, se eu puder ter um incenso, eu acendi um incenso hoje, antes de começar a live, eu vou energizar o espaço, eu protejo, eu faço uma oração que é própria das runas, na verdade, é tido como uma oração, eu vou até ler para vocês, mas na verdade é uma canção nupcial, que foi escrita através das runas, né? Que chama, muitas pessoas devem conhecer, só que na internet ela já foi modificada. Essa oração que eu falo, geralmente eu uso para tudo que eu vou trabalhar, já, sempre, essa oração. Eu vou ler porque não corro o risco de esquecer nenhuma parte. Chama a grande invocação. Do ponto de luz dentro da mente de Deus, que a luz flua para a mente de todos. Que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor dentro do coração de Deus, que o amor flua para o coração de todos. Que Cristo possa retornar à terra. Do centro, onde é conhecida a vontade de Deus, que o propósito guie nossas pequenas vontades. O propósito conhecido e usado pelo Mestre. Do centro, do que chamamos a raça humana, que funcione o plano do amor e da luz, e que ele possa selar a porta onde habita o mal. Que a luz, o amor e o poder restaurem o plano sobre a terra. Então, essa canção nupcial, ela foi escrita em runas no século XI. Então, eu gosto muito, até quando eu vou iniciar um aluno no Reiki, eu uso ela, porque eu acho ela ela é tão poderosa, ela tem uma energia que carrega tão, né? E aí eu tenho um tecido, né, que eu coloco na mesa, ainda foi a Evelyn que fez para mim, ela desenhou para mim. Então, eu sempre uso esse tecido. Isso é meu, né? Tem pessoas que não usam nada, mas o correto é você ter uma coisa só para as runas, né? Tiro a minha runas, me concentro com essa oração, peço proteção, peço que só a verdade chegue através de mim, né? Que não haja nenhuma interferência. E aí eu vou sentar e vou explicar para a pessoa. Como a gente não está numa pandemia, geralmente eu faço online. Então, o que eu faço? Eu atendo pelo WhatsApp. Eu vou falar, você quer que eu te atenda por meia hora ou por 1 hora? Meia hora você vai fazer 5 perguntas, 1 hora você vai me fazer 10 perguntas. Por quê, Cris? Se eu ligar o vídeo no WhatsApp, a pessoa não vai conseguir fazer as 5 perguntas. Ou ela não vai conseguir fazer as 10 perguntas. Porque ela se empolga tanto com o oráculo que ela começa a perguntar, e aí, quando você viu, passou... Eu já cheguei, isso era para pessoas que eu conhecia, eu já cheguei a ficar com uma pessoa durante 4 horas para 10 perguntas. Porque a pessoa é que eu sou apaixonada, mas não tem como você não... Ou você acorda com as runas, ou você acorda com as runas, é bem isso. Você pode perguntar qualquer coisa, só que não é adivinhação. Então, eu vou falar para a pessoa, você vai se concentrar. Pelo amor de Deus, você não vai me encher a cara no dia, já falou para a pessoa. Vai se concentrar, você vai me escrever as 10 questões.
A hora que você se concentrar e fizer uma prece, não importa a sua religião, você vai falar, pode começar. Então, o que eu faço? Eu tiro as runas, tiro foto e mando áudio. Tiro as runas, tiro foto e mando áudio. Porque fica gravado. Porque se eu falo no vídeo, a pessoa está tão eufórica que ela vai esquecer 100%. E eu não vou lembrar o que tirou. Eu não tenho anotado. Eu não anoto, você entendeu? Por isso que eu já tiro foto e mando áudio. Eu falo, ó, guarda, salva aí na nuvem, alguma coisa, porque quando você tiver, né, dúvida ainda a respeito, ouve de novo o áudio, entendeu? Eu queria te fazer uma pergunta, Paulé. Quando a gente está falando de runas, e runas não é um oráculo de adivinhação, mas é trazer à tona a sua natureza, as perguntas, na verdade, as respostas para aquilo que você não vê saída, mas são as suas próprias respostas que estão dentro de você, dentro do seu subconsciente, né? E que você está numa situação que você não sabe como resolver, mas, na verdade, todas as coisas têm uma resposta, é que a gente entra numa aflição que a gente não consegue escutar a nossa própria voz, né? Essa conexão que a gente tem que ter com a gente mesmo, e eu acho que as runas trazem à tona a nossa própria resposta. É isso? Sim, sim. Você descreveu perfeitamente. Melhor é impossível. É assim, eu amo o tarô, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho e respeito. Já me tiraram o tarô para mim, para saber de coisas. Eu acho sensacional. A única coisa é que a runas não é como um tarô de Marcélias, por exemplo, você entendeu? É um tarô de autoconhecimento, ponto. Ah, mas e aí, que graça que tem? Que graça que tem que você, de repente, você está com um projeto de vida e você não sabe o que fazer, você tira runas. Ah, eu quero me inscrever, eu estou em dúvida entre tal curso e tal curso para fazer faculdade. Tira runas. Quer dizer que a runas, a gente está vendo que runas é um oráculo extremamente objetivo, né? Então, sim, ele é o que você... É o seu caminho, não tem dúvida. É aquilo que você... que está aí, é seu. Ninguém vai adivinhar, sim, nada, né? E as pessoas... Eu penso que hoje em dia, na verdade sempre, né, Paula? As pessoas sempre tiveram muitas dúvidas de tomar decisões, exatamente pelo fato que eu cheguei a comentar, é a falta de escutar a sua verdade, escutar a sua voz, escutar o seu sentimento, a sua vibração, né? E receber a resposta. E runas consegue fazer tudo isso sem adivinhação, porque não se adivinha, já é, né? É fato. Já é. E aí eu lembro que eu passei uma temporada em Salvador e lá eu tirava quase todo dia, né? E eu lembro que uma das meninas, todas as fotos ela tava assim, ó. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, nossa, a Runa me deu um tapa na cara. Eu sabia já, mas eu não queria aceitar. Eu não queria acreditar, eu não queria dar o braço a torcer. E aí, e é incrível, porque a runas, ela não vai te alisar, ela não vai passar. E aí ainda eu falo, ó, é a runa que tá falando, viu? Não sou eu. Tem uma das runas que a frase final, ela pede que de fato você cresça. Então a runa, ela não vem alisar. Aí tem uma que tem um cântico para o sol, para você se energizar. Dependendo da situação, tem coisas que não dependem de você, é exterior. Mas a maioria das coisas é interior. Então, eu acho um oráculo bem completo, sabe? E ele é o que você falou, ele é bem objetivo, porque é o que você já sabe. A gente já sabe. Só que a gente não consegue ter, às vezes, força suficiente para trazer à tona. Às vezes a gente está sem energia alguma para conseguir ter clareza mental. E pior, né, Paulé? O pior de tudo, e o pessoal sabe, quem me segue, quem acompanha, quem está novo aqui na live também, vai entender que eu sou extremamente objetiva, né? Então eu tenho uma praticidade, você sabe disso, e na verdade o pior é que as pessoas, não é que elas estão sem energia para entender a resposta, é que elas não
botam fé nelas Não, mesmas. Meu Deus do céu, eu falo, você tem que botar fé em você, né? Você é uma pessoa única no universo, você tem as suas características que ninguém tem igual, você tem altas uhum, qualidades, o planeta não seria igual sem você, ou sem você, então bota uma fé aí na tua energia, no teu passo, que vai dar certo, sim. né? Sim, e eu acho incrível, assim, eu acho bacana, tem muita gente que julga. Eu acho, assim, que as runas e o povo nórdico, o germânico, né, os vikings, eles voltaram muito à tona por conta de alguns seriados, né, sobre os vikings. E aí eu sei que tinha uma historiadora inconformada porque estavam usando é, yoga com as runas. E qual é o mal, gente? Se uma coisa pode te trazer equilíbrio, pode te trazer cura, pode te trazer energia, qual é o problema Ah, de você você tá meditar com dizendo uma. hoje em dia, né? Alguém Sim, hoje em usando. Ah, dia. tá. Aham. Porque aí a mulher se revolta, porque imagina que os vikings faziam isso, tudo bem, eles não faziam, mas hoje as pessoas fazem. E qual o problema? Não está fazendo mal para ninguém, muito pelo contrário. Então, mas aí, Paulé, os vikings faziam sim. É que quando a pessoa fala de yoga, de meditação, ou de sei lá o quê, ela tem essa visão atual dessa prática. Uhum. Mas quando você encontra um viking de 2 metros, de cor vermelha, cabelo vermelho, por isso que você é parecida com eles, e ele está louvando o Deus Sol, e ele está sentado no topo de uma montanha, se conectando com essa energia, ele está na meditação dos vikings. Ele, Você me arrepiou inteira, porque tem uma parte aqui na próprio livro das runas que fala, né? Sou Elo, que é o sol, né? E aí ele faz uma prece. Isso não é uma meditação? então, e como não fazia? Claro que fazia. Sempre, todo mundo sempre Sabe? fez. Hoje em Eu dia acho que as faz pessoas se menos. perdem tanto. Eu Então, acho que as pessoas se perdem tanto no que quer provar cientificamente, historicamente, que eu falo, minha filha, você estava lá 150, no ano 150, no século II? Você estava? Não, né? então, mas quando você entra nessa meditação, você entra em contato com, em primeiro lugar, com o seu ser. E o seu ser Sim. não tem como não estar conectado com uma energia da natureza, porque você é a natureza. Então, a meditação sempre existiu. Sim, é uma prece que eu estava tentando lembrar o nome, que às vezes me foge. Chama Gayatri, que você vai até o sol, né? E faz a meditação. Aí, quer dizer, aí você pensa, se eles eram movidos às forças que a gente fala magia, né? Que aquela hora a gente falou, a magia que eles falavam de antigamente eram as forças da natureza. Nada mais que a força da natureza. Então, eles respeitavam muito mais a natureza do que hoje em dia. Aí você acha mesmo que eles não usavam esses glifos como oráculo? Então, Não tem não como, tem não como. tem como acreditar nisso, Fala né? dessa questão que te arrepiou do sol, que você tem aí no livro. O que que ele diz? Então, é uma prece, né, que eu ensino que quando sai essa peça que chama, essa pedra que chama Souelo, ela fala da integralidade, né? Então, você vai até o sol, né? Ou se não tiver sol, imagina, né? E você se abre como se você abrisse mesmo os seus chakras, né? Para receber a energia do sol. E aí você vai dizer a prece. Vós que sois a fonte de todo poder, cujos raios iluminam o mundo inteiro, iluminai igualmente meu coração, para que também ele possa fazer a vossa obra. Quer dizer, é uma prece que ela tem o poder de intensificar o dom da vida. Não é uma meditação, Então, né? sim, sim, sim. Então as pessoas às vezes elas acham que a runa é só aquilo. A runa ela pode ter ligação com muitas coisas. Ela é muito, cada glifo eles têm um poder surreal. E cada glifo ele pode ser lido no, no direito ou no invertido, entendeu?
Então, alguns glifos saem de forma invertida. E algumas pessoas falam, ah, saiu invertido, é ruim. Não necessariamente é ruim. É que você vai ter que tomar mais atenção naquilo outro, entendeu? Você vai ter que ter mais um foco, mais um direcionamento, mais um, né? Então, eu particularmente adoro quando sai invertido. Porque aí ele não passa a mão mesmo. Ele vai falar o que você tem que fazer e pronto, acabou. Você não vai fazer, não vai te acontecer nada de mal, gente. Não é, ai meu Deus do céu, se eu não fizer o que o oráculo mandou, vai. Não. Simplesmente, ah, eu quero ir para o Japão. Tá, mas para você ir para o Japão, você vai se desapegar de coisas inúteis que não te trazem mais nada. Padrões de pensamento, de comportamento, que não vai te agregar nada. Quando você fizer isso, você consegue ir para o Japão. Se você não fizer isso, o máximo que vai acontecer é você não ir para o Japão, entendeu? Sim. Então, não é um oráculo que vai te botar medo. Não, ele vai fazer você acordar para a vida, para aquela questão. Paulé, eu gostaria de te fazer um desafio. Uhum. Tá? Eu não havia programado isso, mas me deu vontade. Né? Bom, nós estamos aqui com as pessoas todas acompanhando esse nosso ao vivo. E eu não sei se isso existe, tá? Nas runas, mas de qualquer forma eu acredito que possa existir. Se cada um de nós, dentro da sua mente, fizer uma pergunta, cada um de nós, cada um com a sua pergunta, você pode fazer uma tiragem de runas e dar uma resposta que para todos nós? Posso. Você já Posso, eu só vou ensinar vocês. Eu só vou pedir para vocês. Você É uma pergunta única, geral, Isso. ou cada pessoa vai fazer uma pergunta? Não. Cada pessoa vai fazer a sua pergunta dentro da sua mente. E você vai tirar uma runa só, ou duas, eu não sei como você vai fazer. Para todos nós, só que cada um com a sua resposta. Vai encaixar em todas as perguntas. Tá. Dá para fazer sim. Então vai, explica como que tem que ser feito. Tá. Eu vou pedir só para as pessoas se concentrarem, não tá na televisão prestando atenção no que está acontecendo, nem no bofe que está do lado, ou na namorada que está do lado. Vai focar na pergunta. Eu gosto que as pessoas respirem 3 vezes, imagina uma energia vindo do céu, incidindo no chakra coronário, respira fundo. Solta braço e perna, não cruza braço e perna, coloca a planta dos pés no chão. E aí respira bem profundamente. Solta o ar como se fosse um canudinho. E já vai pensando na sua questão. Então, por exemplo, podem continuar de olhos fechados enquanto eu falo. Vamos supor que é uma pessoa que quer um emprego lá na Eurofarma. Então, ela não vai falar, eu vou conseguir meu emprego na Eurofarma? Não, ela vai falar, a questão é meu emprego na Eurofarma. Ah, eu quero comprar um carro de 100 mil. Ah, a questão é a compra de um Jaguar de 100 mil, sei lá quanto custa um Jaguar. A questão é se eu vou conseguir namorar com fulano. Então, a questão é meu relacionamento com fulano ou com fulana, tá? Então, é sempre, a questão é tal coisa, tá? Então, vai respirando. Mais uma vez. Mais uma vez. E a hora que vocês estiverem prontos, é só falar que eu tiro. Acho que sim, Paulé. Eu acho que vocês estão prontos também, porque a única... Pode colocar aqui também, tá? Põe coraçãozinho, bastante coraçãozinho, que eu já sei que vocês estão prontos, tá? E aí a Paulé vai tirar essa tiragem e vai encaixar essa resposta para cada um de nós. Vamos lá, Paulé. Gente, não é pegadinha, tá? Saiu qual? A Soelo, que foi a que eu acabei de falar. Eu vou explicar para vocês, tá? A Soelo, ela não saiu de maneira
Ela não tem, na verdade, forma invertida, tá? A Soelo, a gente fala de integralidade, força vital, energia do Sol, tá? Então, ela simboliza, é aquela que simboliza a natureza, ela encarna um impulso de autorrealização e indica o que você deve tomar para não se induzir por motivos ulteriores, mas sim pela sua individualidade. Eu vou ler e aí eu explico, porque muita gente às vezes fica sem entender. Então, quando a gente fala de integralidade, procurar integralidade é a busca do guerreiro espiritual que a gente fala, tá? Então, ainda assim, em realidade, você luta para tornar o que por natureza você é. Quando você tira essa runa, você está lutando com você mesmo. Só que você está lutando por uma coisa que você já é. Você não precisa lutar para mudar. Você tem que lutar. A pessoa luta contra a própria essência. Você não tem que lutar contra a sua própria essência. Você tem que aceitar a sua essência. Precisa modificar? Modifica. Mas não por motivos externos. Aí eu vou melhorar meu guerreiro espiritual por fulano ou por fulana. Não. Você vai melhorar por você. Ah, eu preciso melhorar para o meu pai me aceitar. Não, você vai melhorar por você. É isso que o guerreiro espiritual faz. Então, o que acontece? Você tem que se tornar consciente da sua essência e colocá-la em forma. Expressar de uma maneira criativa, tá? Essa runa, ela tem um poder tão grande que ela traz uma regeneração tão forte que vai até o nível celular das pessoas. É como se você acordasse. Sabe quando dá aquele vira a chave e você fala, caramba, eu sou foda, eu sou isso. Então você se sente, sabe, poderoso, poderosa. É mais ou menos isso. Mesmo ela não tendo a posição invertida, você tem que se acautelar, ficar um pouco meio que esperto, porque algumas pessoas elas vão achar conveniente se recuar, se retrair, dependendo da situação, ainda mais se for uma situação que te pressiona, tá? Ainda mais se o que você perguntou, se o evento ou a questão vai te trazer um desgaste energético muito grande. Então, essa retirada não é desistência. Você vai se retirar para se reorganizar, se reenergizar. Não é fraqueza quando a gente recua, dependendo da situação, tá? Então, você vai aproveitar esse recuo e vai fazer uma viagem interior para dentro de você mesmo, para você ficar centrado, equilibrado. Então, é uma aptidão do guerreiro espiritual perceber que, bom, eu não vou bater de frente com essa situação porque eu vou perder energia. Então, eu vou recuar, vou entrar dentro de mim, me equilibrar para estar atento. Então, só que para algumas pessoas que já são reclusas, dependendo da pergunta que ela fez, ela não vai ficar reclusa. Ela vai dar o ar da graça para a vida. Vai falar, bom, eu estava ali parada, quieta, mas não. Para eu mudar essa situação, eu preciso agir, tá? Então, para algumas pessoas, a pergunta vai pedir que as pessoas vão saber que ela fique na dela, centrada e equilibrada, isso é uma inteligência emocional. Para algumas pessoas, ela vai pedir que a pessoa saia, tá? Eu gosto muito que essa runa, ela fala para as pessoas que se abrem, né, para a questão, para que a luz se torne parte da sua vida. Porque às vezes a gente se recua, dependendo do evento, da pergunta, a gente está numa situação tão estressante, que a gente fica na sombra. E dependendo da questão de que cada pessoa fez, você precisa vir para a luz. Então, quando você der esse movimento de abertura pessoal, a luz chega até você. Então, você às vezes, para que tudo isso aconteça, ou você tendo que ir para a luz, ou ter que se recolher, você vai precisar ressignificar alguma coisa dentro de você. Reorganizar alguma coisa que precisa, tá? Para você resolver esse problema. Então, aí que ensina-se a prece Gayatri. Depois eu não sei se vai ficar salva a live, se for ficar salva, eu até deixo anotado para as pessoas. Então, enquanto você estiver
recitando, porque essa parte que eu explicar eu não vou anotar, eu vou anotar só a prece. Então, enquanto você estiver recitando a prece, você vai imaginar os raios solares se derramando não só em você, mas no mundo inteiro, energizando o mundo inteiro, tá? E penetrando no seu coração, e ele vai brotar para o seu coronário. Então, você vai receber energia pelo coração e ela vai sair pelo seu coronário, que é o centro da cabeça, tá? E ela vai retornar ao mundo, que é para intensificar o dom da vida, tá? E fica um alerta para não se mostre envaidecido que falou, ah, não, eu sou foda, então é para eu me abrir mesmo, ah, não, eu vou me recuar. Não. A inteligência emocional, quando a gente fala do guerreiro espiritual, é ter sabedoria. Não sair falando, ah, porque eu fiz e aconteceu, ah, não, porque, ó, eu tô fora, hein, tô me recuando, tô dando um passo para trás. Você não precisa alarmar ninguém, você entendeu? E essa runa Soelo, ela é uma marca da humildade do guerreiro. Então ela fala muito de humildade, tá? Que é aquela frase que a gente fala, pratique a arte de fazer sem fazer. Então, às vezes você precisa, para resolver a questão, você não precisa fazer nada, você só precisa existir. Tem uma pergunta aqui, eu tô meio preocupada com o tempo, tá? Por isso que às vezes eu tô olhando aqui de lado, porque senão vai cair, né? Não, senão cai o... cai a live. É que para mim não aparece, trava as perguntas, menina. Não, então, é que aqui apareceu uma e eu queria desenvolver um pouquinho em cima dela, Paulé, porque a pessoa está dizendo, então essa runas não é nem sim, nem a pessoa está dizendo, então quer dizer que essa runas ela é neutra, nem sim, nem não, pelo contrário. Pelo que eu entendi, veja se eu entendi certo, né? Uhum. Essa runas é pelo contrário. Você tem que trazer à tona o que é importante você fazer naquele momento para que a coisa dê certo. Então, ou sair do casulo e ir para cima, ou se você está num desgaste muito grande sobre algum assunto e você quer que aquele assunto dê certo, às vezes é necessário você recuar no sentido de buscar energia, se refazer, se restabelecer e ir para cima novamente, né? É você ir para dentro de você e sentir nesse momento o que você deve fazer para esta pergunta que você fez, que é, por exemplo, está escrito aqui, um aluguel ou a compra de uma casa. Depende. Será que você está buscando, não sei se é tua casa ou não, né, dessa pessoa, anunciar em lugares errados e está tendo um desgaste enorme sobre isso? Será que não é melhor você recuar, prestar atenção aonde você deve anunciar essa casa? Com quem você deve falar? Se é um bom momento, que a gente está numa crise, que às vezes não vale a pena. De repente, daqui 3 meses você consegue por um preço que vale a casa. Muito melhor. Então, gente, sim, a resposta dessa runas do sol é você brilhar. Aí é minha versão, não tem nada a ver com a runas da Paulé, tá? Ela que é entendida. O que eu vou falar agora é meu, tá? Deixa eu dividir as coisas. Tá. É trazer à tona, gente, esse sol que cada um de nós carregamos. E o sol é aquele que brilha, mas é aquele que se esconde também. Então tem a hora do brilho e tem a hora de você se esconder, mas o sol continua dentro de você, porque você continua brilhando mesmo no escuro, né? O outono, por exemplo, o inverno, o outono, não é porque o sol não está lá aparecendo igual no verão que ele não está brilhando. Exato. E aí, Paulé, como que... eu vou deixar aqui o seu... Porque ele vai ficar no IGTV, né? Esse ao vivo. E eu vou deixar, viu, pessoal, o Instagram da Paulé. Então, para vocês entrarem, se quiser entrar em contato com ela. Mas deixa aqui o seu WhatsApp também.
Deixo. Não sei se você... Deixa a hora que você salvar, aí eu já deixo, porque aí não se perde. Porque se deixar agora, a hora que você salvar vai se perder. Eu não vou deixar escrito, né? Seria só falado mesmo. Mas aí você escreve lá. Eu escrevo. Porque aí eu vou escrever a prece Gayatri, tá. Aproveito e já deixo o meu WhatsApp. Tá bom. Porque assim, agora, às vezes as pessoas falam, mas não é sim e não. Mas sim e não. Não, gente, vamos falar a realidade. Sim e não é sério. Sim e não, você já sabe. Você sabe, se você respirar fundo e você pensar em alguma coisa, no seu corpo você vai saber se é sim ou não. O oráculo, ele é amplo, ele vai te dizer o que você tem que fazer. Ai, não, mas não é negativo? Não. Não. Nem todo não é negativo. Aqui tem isso que as pessoas precisam entender. Então, tem aqui a pessoa que ficou com essa dúvida, porque ela está super desejosa de comprar a casa dos sonhos dela, né? Então, é isso, o sol é perfeito, essa runa está batendo super bem, porque para pensar aonde está essa casa dos sonhos, né? E que sonho é esse também? Será que é um sonho que vai ser excelente para você? Porque tem gente que tem sonho de ter aquela casa imensa que vai dar um trabalho do cão, né? Então, parar um pouquinho para analisar isso, né? E a Sol até comentou que eu li já para a Sol. Eu já li para algumas pessoas que estão aqui. Até a minha instrutora de runas está assistindo, agora que eu vi, a Ala. Até para a Ala, às vezes eu tiro runas, porque a Ala é a mestre do Xing. Eu, para Xing, minha filha, não entendo nada. É a filha do meio com a filha não sei o que das quantas, eu boio, né? Eu fico uma retardada. Eu falo, Ala, não tô entendendo nada. Ela falou, vai com as suas runas. E aí, às vezes, a gente troca, né? Oráculo, figurinha. Ai, tô precisando de saber de uma questão. E aí, hoje em dia, a pessoa que me ensinou runas, eu tiro para ela. Claro, porque alguém uma troca, precisa tirar, né? É uma troca. Então, e você não pode estar com aquela energia estagnada, você entendeu? É preciso vibrar para todo lado. Paulé, a gente está aí finalizando o tempo, né? Do ao vivo aqui no Instagram. Então, eu gostaria de agradecer todas as pessoas que participaram. Que vocês estejam aí mais vezes com a gente. Eu vou entrar num percurso de vários ao vivos. Eu estou chamando de ao vivo porque essa coisa de live está me torrando um pouco, esse nome, né? Então, e aí, a gente vai entrar ao vivo várias vezes durante as semanas que vão correr por aí. Então, vão ter vários convidados tão interessantes quanto a Paulé, quanto outras pessoas que eu fiz também. Ai, teve ontem também, né? Eu perdi. Perdeu, que foi bárbaro com uma cigana, mas tá lá no meu Instagram, que é esse aqui, vocês vão achar todas as lives que estão lá, tá? E aí, eu vou pedir só para vocês acompanharem e ficar sempre espertos na postagem, porque vão ter coisas muito interessantes, tá? E eu gostaria, obviamente, de te agradecer, Paulé, pela participação. É um assunto delicioso que eu amo, mas a minha intenção é trazer sempre a espiritualidade nesse contexto, o acreditar e ter contato com o que é superior, que é a natureza, que são os elementos de força, e trazendo aí profissionais. E foi bacana você ter falado sobre isso de força, de magia, que a gente fala tanto, que é nada mais que a natureza. É o que você falou, você está fazendo uma janta, é alquimia pura. Não tem nada de sobrenatural que as pessoas possam se assustar. E runas, é o que eu falo, não tem vínculo religioso com nada. Ele é livre para qualquer pessoa que queira, entendeu? Tirar. Eu agradeço a todas as pessoas que assistiram, fizeram pergunta. O meu celular, sei lá, porque ele trava, ele para de rolar as mensagens. Quero agradecer todo mundo que assistiu, do fundo do coração. Agradecer você, Cris, pela oportunidade, mais uma vez. Né? Eu tô achando muito legal esse seu projeto, né? Desses ao vivos. Isso. Então tá ótimo, queridona.
Gente, Tá bom? acompanhe então as postagens e a Paulé vai deixar o contato dela, porque vai ficar gravado no meu Instagram ali, no IGTV, e ela vai colocar mais informações ali para vocês. E quem quiser é chamar a Paulé e as runas ativa. Obrigada, meu Isso amor. aí. Querida, beijos e queijos para Obrigada. você. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoas lindas. Tchau.